para convencer a população local da ineficiência da companhia telefônica Vilatel na expansão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1. Então, ele colocou esse gráfico aqui, abaixo representado. A companhia Vilatel respondeu publicando dias depois o gráfico 2, esse aqui, onde pretende justificar um grande aumento na oferta de linhas. O fato é que no período considerado foram instaladas efetivamente 200 novas linhas. Então, o que acontece? No período de janeiro até dezembro, a empresa instalou 200 linhas telefônicas naquela cidade. E aí, alguém, está acusando a companhia de ter feito poucas instalações, tá certo? Então, um político fez esse gráfico aqui para dizer o seguinte: olha, tá vendo como foram poucas as instalações? Esse povo é ineficiente. E aí veio esse outro gráfico publicado pela empresa para mostrar, olha, tá vendo o tanto que nós somos eficientes, tá certo? E o que nós vamos ver aqui é sobre essa questão do gráfico. Nós vamos mostrar aqui que a forma como você desenha o gráfico, você pode passar uma informação boa ou uma informação ruim. Tá? É o argumento que a gente vai construir na resolução. Enfim, por enquanto o que nós sabemos é o quê? Aqui estão os dois gráficos, tá certo? Então nós vamos agora resolver cada alternativa. Então, analisando os gráficos, pode-se concluir que... Então, nós vamos analisar alternativa por alternativa e vamos ver qual delas que está correta e qual delas que está errada. Então, vamos analisar cada uma das alternativas e identificar quais são as incorretas e qual é a correta. Uma observação que eu sempre faço nessas questões, tá? O erro da alternativa será sublinhado para a gente identificar mais rápido, né, e melhor, tá certo? Então vamos lá. O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico 1. Qual é meu argumento? Que essa questão está errada. Por quê? Porque ambos os gráficos apresentam o mesmo crescimento real. Note que em ambos os gráficos o período analisado é o mesmo, ou seja, vai de janeiro até dezembro, e o crescimento é o mesmo, ou seja, sai de 2.000 linhas telefônicas para 2.200, certo? Então, veja só, eu não posso dizer que o crescimento real desse é maior do que esse, porque no mesmo período, ou seja, de janeiro a dezembro, as linhas eram 2.000 em janeiro, e quando chegou dezembro, tinha 2.200. Então, ambos os gráficos, o crescimento foi o mesmo. Por mais que a forma com a qual esse gráfico foi desenhada acabou deixando ele um pouco mais alto, um pouco mais inclinado, né? As retas aqui são um pouco mais inclinadas, indo para cima, dá a impressão que está crescendo mais, mas na verdade cresceu mesmo tanto. Começou com 2.000, terminou dezembro com 2.200, tá certo? Então, é enganosa essa interpretação da letra A, que o gráfico 2 tem um crescimento maior. Não, cresceu mesmo tanto, embora o gráfico está desenhado de uma maneira um pouco diferente. Letra B. O gráfico 1 apresenta o crescimento real, sendo o 2 incorreto. Veja aqui esse artigo, o crescimento real. Ou seja, ele está dizendo que o gráfico 1 apresenta o crescimento correto e o 2 incorreto. Essa resposta está errada. Ambos os gráficos apresentam o mesmo crescimento. Eu mostrei isso para você. Sai de 2.000 vai para 2.200. Por isso, não podemos dizer que um deles apresenta o correto, quando ambos apresentam as mesmas informações. Ambos tinham 2.000 em janeiro e terminaram dezembro com 2.200. Tá? Então, essa informação está errada. Os dois apresentam o crescimento correto. Então, a letra C é muito parecida, porque ele só troca a ordem, né? O gráfico 2 apresenta o crescimento real, sendo o gráfico 1 incorreto, quando na verdade ambos são iguais, igual eu expliquei agora há pouco. Tá? Então, não posso dizer que um está certo e o outro está errado, sendo que os dois nos dão a mesma informação. Letra D.
A aparente diferença de crescimento nos dois gráficos decorre da escolha das diferentes escalas. Veja, a letra D diz que há uma aparente diferença. Então ele assume que não há diferença. Ela só parece ser diferente. E por que ele argumenta? Isso parece ser diferente porque tem uma escolha de escalas diferentes. Daqui a pouco eu quero explicar isso para você. Tá? Então, essa é a correta. Os gráficos utilizam escalas diferentes, o que dá a impressão de que as informações são diferentes. No gráfico 1, temos a impressão de que o crescimento da oferta de linha foi lento. E no gráfico 2, temos a impressão que o crescimento foi rápido. Entretanto, quando olhamos as informações do gráfico, os valores são idênticos. Deixa eu mostrar o gráfico para você. O que acontece? O gráfico é tendencioso. Aqui o político, quando ele quis acusar a empresa de ser lenta, o que foi que ele fez? Ele colocou o crescimento de 50 em 50 unidades, só que colocou bem apertadinho. Ou seja, quando o gráfico sobe do 2000 para o 2050, ele sobe aqui 0,5 centímetro mais ou menos, talvez nem isso. Então o gráfico acaba subindo só um pouquinho, né? E aí, quando vai para o 2200, ele vai subindo bem devagarinho. Por quê? Porque cada 50 linhas ele colocou como sendo aqui 0,5 centímetro só. Então, fez com que o gráfico subisse devagar. E ele acaba fazendo parecer que o trabalho está lento. Já a empresa, para dizer que está trabalhando rápido, ela já aumentou. A cada 50 unidades aqui, o gráfico sobe mais ou menos 1,5 centímetro a 2 centímetros. Então o gráfico sobe mais rápido. E aí dá a impressão que a empresa está trabalhando muito. As instalações estão sendo rápidas e a nossa produção está boa. Mas quando a gente olha para a informação, o crescimento é o mesmo. De janeiro até abril, aumentou 50 unidades. De janeiro até abril, aumentou 50 unidades. De abril até agosto, foi de 2.050 para 2.150. De abril até agosto aqui, foi de 2.050 para 2.150. Ou seja, são as mesmas informações. Para a gente julgar se foi rápido ou devagar, teríamos que analisar as condições da cidade, as condições da empresa e por aí vai. Tá? O fato é que o gráfico não nos diz se isso foi rápido ou devagar. Existem diversos fatores para a gente avaliar isso. Só que cada um fez o gráfico do jeito que achou melhor. Para quê? Para ser tendencioso. O político colocou 50 unidades crescendo só um pouquinho aqui. O outro aqui da empresa já colocou um pouquinho maior, né? Então o gráfico sobe mais rápido. Os dois gráficos estão falando a verdade, mas a forma como eles foram construídos passam uma impressão diferente para a gente. Tá? Isso aqui é a ideia de escala. Tá? Nessa escala, 50 unidades não vale nem meio centímetro. Nessa aqui, 50 unidades já vale 1,5 centímetro ou 2. Então o gráfico sobe mais rápido. Espero que você tenha entendido a minha argumentação. Então os gráficos eles são tendenciosos, tá certo? Então a gente não pode ir só pelo formato do gráfico. A gente tem que avaliar as informações que o gráfico nos passa. Letra E. Os dois gráficos são incomparáveis, pois usam escalas diferentes. Essa letra está errada. Embora o fato de o gráfico utilizar escalas diferentes, igual eu mostrei, né? Cada 50 unidades vale 0,5 centímetro em um e 1,5 centímetro no outro, são escalas diferentes. Embora o gráfico está apresentando escalas diferentes, dificulte a comparação entre eles, é possível sim comparar ambos os gráficos e verificar que as informações são as mesmas. Tá, dificulta um pouco. Agora dizer que não dá para comparar eles, dá sim. Quando a gente olha para os números, tá? A ideia é bastante semelhante, tem todas as informações. No mês tal, tá com o mesmo tanto de linhas do outro e tudo mais. Então, dificulta comparar, mas dizer que não dá para comparar aí é complicado, certo? Então a resposta correta, de fato, é a letra D, tá ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço a você que veja na descrição do vídeo, lá tem o link para o meu blog, lá você vai encontrar conteúdos de matemática, lá você vai encontrar mais resoluções do Enem, tá certo? Então bons estudos e valeu!